B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Bom, obrigado pela presença. A gente vai fazer uma palestrinha aqui, que é uma provocação chamada Química dos Investimentos. Isso acontece hoje, que é o dia que tem os profissionais de mercado, né? Porque a gente vai propor aqui uma reflexão. Uma reflexão mesmo, umas provocações a respeito de alocação de carteira, de perfil de investidor e tal. E é coisa para profissional de verdade. O que é essa química? Eu não entendo nada de química, mas você tem um elemento lá que tem uma característica, tem um outro elemento que tem uma característica diferente. Quando mistura os dois, acontece uma reação, certo? A gente na escola misturava lá tinta guache amarela com tinta guache azul, virava tinta guache verde. A mesma coisa acontece com os investimentos. Você tem um investimento lá que depois ele é empacotado num produto e que é negociado em bolsa e tal, e a gente vai percebendo reações químicas, vamos dizer assim. Aquilo que eu posso negociar diretamente ou via um fundo, combinando com derivativos, por exemplo, se transforma em algo diferente do que originalmente ele é. Por exemplo, tem um produto que a indústria de fundo usa muito, que ele põe IPCA, IPCA e vira CDI. Ele desaparece com o IPCA da operação. Então você mistura IPCA com outro produto que é IPCA. Qual é o resultado disso? CDI. É uma reação química na nossa licença poética aqui, tá certo? Então eu separei alguns exemplos, sem os de derivativos. Cabral, então, quando coloca derivativo, essas reações são quase que infinitas, né, Cabral? É. E a ideia é a gente provocar mesmo, tá? Pensar juntos. Então, por exemplo, primeiro lembrando aquele conceito, né? Renda fixa, investimento que eu consigo saber o resultado antes de investir, certo? Renda variável, investimento que eu não tenho como saber o resultado final. Perfeito? Uma NTNB é um título de renda fixa, Tesouro IPCA. E um ETF de IMAB. Eu pego um fundo de investimento passivo que compra uma carteira de NTNBs. Esse fundo tem cotas negociadas na bolsa. Renda fixa ou renda variável? É a provocação. Dentro do fundo só tem título de renda fixa. Mas o produto em si, ele é renda fixa ou ele é renda variável? Se eu comprar uma NTNB... O que você acha, Rafael? Se eu comprar uma NTNB, o juro for lá para o céu, na marcação ao mercado, eu vou... Lá para o chão. Aí o que eu faço? Se eu não precisar do dinheiro? Deixa aí até o vencimento. Quando vence um ETF? Teoricamente, um ETF é eterno. O ETF é eterno. Olha que interessante. Ele não tem prazo de vencimento. Os títulos dentro dele vencem, mas são revolvidos, né? Sai o que venceu, entra um outro. Então, o ETF não paga cupom, não tem vencimento. Se eu compro cotas de um ETF de IMAB, a única forma de eu ganhar dinheiro é vendendo mais caro do que eu paguei. Renda fixa ou renda variável? Ele vai ser variável, na minha opinião, humilde, porque acho que não vale nada. Até porque o brasileiro gosta de ir para o sinalzinho e para o momento. Pô, bateu negativo. Cara, renda fixa, tá negativo, resgata. Isso feito por um cordeirinho, uma coisa. Quando um cordeirinho começa a dar um rebanho cresce, começa a ter um problema aí que o próprio fundo, né, começa a ter que resgatar e realizar aquilo que a priori estava sendo comprado para levar lá para frente para vender. Quer dizer, ele tem que realizar e vai tomando na marcação do mercado. Ou não. Como ele é um fundo passivo, ele vai seguindo o que a Anbima decidir, né? No caso aqui está falando do IMAB, mas a Anbima pode mudar a carteira no meio do caminho porque estourou prazo. Eu tenho que ter duration no mínimo de 10 anos. Então, mesmo fundo de 5, que eu estou ainda na bacia das almas para recuperar, eu me ferro. Porque eu saio com ele no prejuízo. Então, ele é tributado tudo como renda fixa, mas ele tem a cara de renda variável, né? Percebe que alguém que compre cotas de um ETF de IMAB,
ele não tem como saber qual vai ser o resultado dele. Vamos ao conceito, estamos falando de renda variável. É evidente que ninguém está cravando aqui que é por isso que eu falei, essa palestra que eu só tenho hoje é uma palestra de provocação, de reflexão sobre as coisas. Posso eu provocar também? Claro. Pode. Desculpa. Não sei se era planejado a gente fazer Sim, pergunta sim. também. Me perdoem aí, pessoal. O Emad conhece, eu falo pra caramba. Emad, me cutuca se eu estiver exagerando. A gente Eu tem já aí- cutuca. Pô, professor, que isso, Cabral? Não faz isso. Às vezes, para aquele cliente, né, que não tem um capital suficiente para estar entrando em diversos produtos IPCA+, fazer uma diversificação dentro da própria carteira, mas ele tem ali uma possibilidade de entrar com R$500 ao mês. Dentro disso, talvez o ETF faça um sentido pensando na diversificação, né? Pensando exclusivamente em diversificação, ainda pode ser válido o ETF. Faz sentido o que eu Sim. falei? Ele é válido. É só a gente justamente entender a característica dele e no que ele vai servir no portfólio. Entendeu? Agora, imagina um cliente que compra NTNB para sua aposentadoria. Ele não pode substituir isso por um ETF, porque não tem vencimento. Certo? E fora o pagamento do cupom, né? Fora o pagamento do cupom. Então, se ele quer fazer um trade, ele acha que o juro vai cair. Cara, o ETF é maravilhoso para ele. Ele vai ter vantagem tributária, pode fazer um day trade se quiser, pode vender Porque amanhã. dificilmente vai fazer com título público. Sim. Então é maravilhoso para ele. Ele quer estar exposto à variação da inflação. Maravilha. Se ele compraria um título público não para carregar até o vencimento, o ETF vai ser uma alternativa mais diversificada, né, com uma vantagem fiscal, inclusive. Se ele vender antes de 6 meses, ele paga os mesmos 15% que se ele vendesse. Né? Então, para quem compraria um título público sem intenção de carregar até o final, funciona bem o ETF. Concorda? Concordo. Eu considero assim, mais especulativo do que meta. Mas Isso. aquilo lá, eu quero ter algo IPCA para me proteger com prêmio. O ETF faz mais sentido do que uma meta, uma data, uma aposentadoria, uma compra ou algo parecido. Aí teria que ir para o título. Título público ou privado, né? Qualquer um com racional parecido. Então, a primeira química foi essa. Pegar um título de renda fixa, na verdade, uma carteira de títulos de renda fixa com prazos de vencimento diferentes. Eles são encapsulados em um fundo que não tem prazo de vencimento e que mesmo que o título lá dentro distribua cupom, o fundo não distribui. Então, ele virou uma cara diferente. Vamos pegar uma outra química aqui. Título de renda fixa, título público do governo americano. Tem ETF disso nos Estados Unidos. Tem BDR deste ETF no Brasil. Então eu compro um recibo aqui da cota de um ETF dos Estados Unidos, composto por títulos públicos de vários vencimentos. Tem um que o vencimento máximo é de 1 ano, os títulos têm que vencer no máximo 1 ano, mas na média a duration dessa carteira é de 1 a 2 meses. E ele distribui cupom, inclusive, porque como os títulos vencem, o fundo paga. Isso me dá uma pequena raiva, eu assumo isso. E estava até conversando. Uma coisa que eu sinto falta nos Estados Unidos, só um dado cultural aqui, é que predominantemente, com raras exceções, eu estou dizendo com raras exceções que eu nunca encontrei essa rara exceção. Mas como o mercado americano é monstro, eu estou dizendo que deve existir rara exceção, mas ninguém nunca me deu essa resposta. De ETF de renda fixa americano sem cupom. Lembra que a segunda das coisas que minhas filhas eu brinquei que aprenderam foi juros compostos? Eu quero ganhar juros sobre juros. Eu não quero a grana. Ok para quem quer a grana, não sou contra quem quer, mas não quero. Eu quero fazer poupança em dólar. Aí cai aquela grana. Ah, por que você não aplica bonds? Pô, aí você vai ver $5 mil, $10 mil no primeiro tique. Então, só um dado curioso. E lá você tem de tudo. Você pega produto de 1 mês, a ETF com um papel de 30 anos. Só que de 30 anos com um pagamento de cupom do próprio característica do título. Então, só um dado curioso aí, um desabafo. Então, adicionamos mais uma camada de química nessa história, tá certo? Agora ele distribui cupom.
Mas vocês estão ouvindo chiado também, não? Não? Então tá bom. Tá, agora ele distribui cupom. O recibo é negociado aqui. E tem mais um detalhezinho. Qual que é? Variação cambial. Então, um fundo que tem renda fixa do melhor crédito possível, que é o título do governo americano. Mas o BDR de ETF de renda fixa, é renda fixa ou variável? Peraí que o povo não foi no embalo. Troca aí e repete. Obrigado. Renda fixa ou renda variável? Variável. Qual a utilidade dele num portfólio? Por que você sugeriria para um cliente ter no portfólio? Diversificação. Diversificação. E o que você espera de comportamento, assim? Ele vai ser útil para que cenário? Não tô te colocando em roubada, não. A intenção é essa mesmo. O cenário por exemplo, de desvalorização ou valorização cambial. Isso. Que a gente não sabe o que vai ocasionar. Então o cliente vai estar protegido tanto para se valorizar ou desvalorizar. Uma outra coisa que você pode fazer é que lá não tem LFT. Lá não tem Tesouro Selic. Então, se você pegar esse ETF de um mês, o seu risco de marcação a mercado é muito baixo. Isso. Sofreu um risco de marcação a mercado esse ano inteiro, foi quando deu aquela possibilidade de default que eles assinaram num domingo para segunda-feira. Ali os juros curtos saiu de 3% para 7%. Foi a primeira vez em muitos anos que o risco americano de um mês ficou maior do que o brasileiro. Então, tirando esse único evento em quase décadas, você acaba criando uma LFT, porque você sempre vai uma vez por mês comprar o título por uma taxa curta. Então você tem noção. Então hoje eu estou comprando praticamente toda a rolagem, eu não, ETF, a 5%. Então eu tenho uma LFT disfarçada, porque eu estou mais próximo possível do Fed, já que ele vence curto, entendeu? Pegar o gráfico dele varia praticamente nada. Praticamente nada. Justamente por isso. Tem um mês para o vencimento. Quer dizer, tem um... Não dá muito efeito marcação ao mercado. Né? Então ele é sempre pré de um mês. Qual é o problema disso? Tributação. A tributação que me deixa bem triste. 30% na veia lá fora. Aqui dentro eu não sei como tá, do dividendo. Sim. Aqui na veia. Como tem acordo de compensação, você não paga mais nada. Então sobre o dividendo ele já chega 30% lá nos Estados Unidos, converte em real 0,38 de OF e paga uma taxa do banco custodiante, que geralmente é até o banco B3. Eu juro que eu não sei. Do recibo. O banco B3 é custodiante de vários recibos. E ele cobra uma taxa, 2%, 3% sobre o valor do dividendo. Mas entendendo, então, qual seria uma função dele? Posso considerar ele como um fundo cambial? Pode. Ele é um fundo cambial que você vai ter a petaxe de ida e a petaxe de volta. Então é variação cambial mais o cupom que você comprar lá fora. Pode. Se eu comprasse cotas de um fundo cambial ou de um multimercado que vai fazer a estratégia cambial, ele ia pegar o dinheiro e ia comprar dólar e taxa de juros em dólar. Tá certo? Certo. Que aqui qual é o problema? Ela vai ter que comprar mais longa. Então a marcação a mercado machuca mais. Quantos fundos cambiais que vocês já venderam que não tem variação pior que a petaxe? Por quê? Por causa da ponta pré. Eu não tenho no Brasil essa facilidade que eu tenho lá fora de títulos ou derivativos curtos. Então, é um sonho do mercado que o derivativo no Brasil, com um mês, pegue liquidez de $1. Não tem. O liquidez mínima é de 2 para 3 meses. Então, você acaba sofrendo marcação ao mercado muito maior por causa do prazo, né? Então é isso. Então você tem a variação do dólar, mas a taxa é de fora. Se a taxa subir, você pega de um mês, você vai surfando a alta. Quando a taxa cai, o teu rendimento piora, mas não é negativo. Você vai ganhando menos, porque a taxa, em vez de estar 5 no Fed, virou 4. Aí teu rendimento vai caindo junto. Então olha que interessante. Você tem negociado em bolsa um fundo cambial, no final das contas. Pela química, pelas reações de tudo isso que vem acontecendo. É um fundo
tem títulos públicos do governo americano, mas o efeito aqui dentro do seu portfólio é um fundo cambial. Se o dólar estourar para cima, ele vai acompanhar por causa da variação cambial da conversão do preço da cota lá para o preço da cota aqui, né? A carteira dele em si é títulos públicos de curtíssimo prazo, uma marcação ao mercado quase nula, né? Uma variação de preço quase nula. A única coisa que vai variar, então, é em função da conversão pelo dólar. Pronto, você tem um fundo cambial rendendo um jurinho americano, né? Fazendo as contas, a taxa de administração costuma ser muito baixa. Você vai fazer a conta da taxa que o banco cobra quando distribui dividendo, comparar com as opções de fundo cambial que você tem para oferecer para o cliente. Pode ser que ele fique mais barato até do que ter um fundo cambial. Até uma pergunta que eu ia fazer é justamente em relação à taxa de administração, se é compatível com o que a gente tem no mercado e se ele é simples do ponto de vista de tributação, já ser na fonte, o EDARF, se é fácil do nosso cliente conseguir fazer isso daí e ele poder manejar. Se vocês puderem falar um pouquinho disso. Taxa de administração costuma ser bem baixa lá fora. Então, o recibo em si você não paga a taxa, certo? Paga a taxa do ETF lá de fora. Como é um mercado muito grande e competitivo, costuma ser muito baixinha essa taxa. E aí, o banco custodiante, ele cobra 2%, 3% sobre o dividendo. Então, recebeu o dividendo lá fora, 30% ficou para o governo americano, 0,38 de OF na conversão. Quando chegar o líquido em reais, aí vem o banco custodiante mais 2% ou 3% aqui, tá? O custodiante não, banco depositário. Banco custodiante é o gringo, é o banco depositário. Então esse é o custo dele, certo? Sobre tributação, como o Brasil tem acordo de compensação com os Estados Unidos, você já pagou 30% lá e aqui ao máximo seria 27,5%, você não paga mais nada, tá? E a venda da cota vai ser tributado em 15%. 15%. Aí eu não lembro, eu juro que eu não lembro. Pera lá, ele é um BDR de renda fixa, né? Ele funciona como um BDR de... Não, mas aí Já ok, escrevi é isso. regra de BDR, então é regra de BTR e ok, é regra de BTR. Mas Beleza. acho que é uma regra de BDR de renda variável, ou seja, Tá. 15% Sim. na posição, 20% se fosse um day trade. Beleza, Tá? fechou. É isso. Tá. E aí Não, bem num cambial uma grande comum, alternativa. Até para fazer hedge de posição, algumas coisas assim, é plausível. Não pensando no dividendo, mas o dividendo ele acaba arrastar, acontecendo. ele né? acontece, é uma coisa que vai agregar, quer dizer, Sim. né? Às vezes o cara quer só fazer o hedge, né? Ao invés de usar um mini, ele vai fazer o hedge, por exemplo, usando essa estrutura de BDR. Pode ser uma ideia, de repente. Ó, Né? uma opinião minha, Cabral, não é uma opinião B3, nem do Arthur, é minha. O ETF irlandês, ele faz tudo em dólar por instituição financeira grande sem cupom. Eu não duvido que isso chegue no Brasil via ETF. Alguém que, em vez de comprar o produto nos Estados Unidos, compra na Irlanda. É toda a mesma história, é só questão de um pagar cupom ou não. Então não podemos ter esse futuro que facilita não receber aquele 30% de pagar de imposto de renda, entendeu? Então aí precisa tomar o seguinte cuidado. Saber se Brasil e Irlanda têm acordo ou convênio. Tá? Então porque senão duplica a se tributação. não for tributado lá, vai ser tributado aqui. Entendeu? Porque lá você só é tributado pelo compra e venda de cota, né? Porque você não tem cupom no meio do caminho. Não tem cupom. Aí beleza. O próprio Então, ETF, ele reaplica. É a mesma história, um ETF de um mês, que quando ele vence, ele recompra o título, ele não vai te dando a grana. entendi. Então, você vai vendo o gráfico, ele é eternamente assim, ó. Tem um ou outro piquinho para baixo, quando o caso como essa história aí da renovação da dívida americana. Então, eu não duvido que isso chegue de algum modo aqui. Concordo como é que pode ser alguma possibilidade de tributação, mas eu acho que isso pode ser uma tendência, tá? Só que aí você teria que fazer a Irlanda e não os Estados Unidos. E já que estamos falando de tributação, recebeu o dividendo, o cliente vai no Carnê-Leão. Vai declarar lá no Carnê-Leão, no mês que ele recebeu. Depois ele importa isso para a declaração de imposto de renda dele. Fala aí uma reação química. Uma reação química, vamos lá. Ele me ligou, eu vou contar até a história toda. Ele me ligou, deve ter junho, julho do ano passado. Cabral,
Tem um fundo aqui imobiliário, eu não sei se é imobiliário ou Fiagro. FIINFRA. FIINFRA, que ele tá com papel de IPCA, só que na visão dele, que era a visão quase unânime ano passado, a gente ia ter deflação em julho e agosto, e por acaso veio em setembro por causa da mudança do ICMS da gasolina. Então era meio unânime, julho e agosto deflação, e em setembro era uma incógnita que acabou vindo. E ele queria, de algum modo, passar ileso essa marcação a mercado da queda da variação da inflação. E ele falou para mim que está fazendo um tal de DAP. Eu entendi, mas eu queria melhor e nós fizemos até uma live. Então, o que ele monta? Olha que coisa curiosa. Ele tem uma debenture, ele tem um CRI, ele tem qualquer coisa que o fundo aceite com IPCA mais uma taxa. Então, isso pode ser para o cliente de vocês. Eles têm qualquer ativo que é IPCA mais uma taxa. Tem um derivativo na bolsa chamado DAP, já um pequeno disclaimer no começo, ele paga ajuste diário. Então tomar um pequeno cuidado do cliente, dele todo dia ter que pagar ou receber uma grana. Mas a partir do momento que a bolsa desenhou ele, que a partir do momento que você encaixa ele num produto como IPCA, ele mata o efeito IPCA. Ele fica algo muito próximo do CDI. Então ele consegue passar ileso a marcação a mercado do problema, acabou a marcação a mercado. Ele pode continuar ou ele pode desmontar e volta a partir daquela data ser IPCA mais a taxa. Somente efeito do IPCA mais uma taxa. Então aqui era um produto originário IPCA, que vamos dar um exemplo, sei lá, FIINFRA, quem pode emitir? CCR? Sim, e como a debênture é de infra, a regulamentação não permite que ela seja pós-fixada. Pode ver que não tem nenhuma debênture de infra CDI. Ela tem que ser inflação mais juros ou pré-fixada. E a praxe é ser inflação mais juros. Entendeu? Então o CCR seria um exemplo. Então, ele comprou lá uma debênture da CCR. O problema não é o risco de crédito, o CCR está completamente saudável, o problema é o indexador. Esse indexador está com problema, não a CCR. Ele pode montar uma operação que ele se livra dessa dor de cabeça. Quando ele acha que o mercado voltou a ficar confortável, ele desmonta. Então, é uma química temporária, não é uma química para sempre. Né? Tipo, H2O lá virou a água, bebida, etc. Eu monto a química dentro da garrafa, bebo, não quero mais, sei lá, sabor laranja, não quero mais sabor laranja. Eu encosto na garrafa, o sabor laranja desaparece. Nesse caso, ele se desfazendo do derivativo. Então, ele pode entrar e sair a hora que ele se sentir confortável para matar ou colocar. Para vocês terem ideia, ele pode fazer uma combinação de operações. Ele quer ganhar dinheiro só do IPCA. Ele não quer sofrer marcação a mercado do cupom. Aí ele mantém a debênture e coloca um derivativo chamado DI futuro. Aí ele tira o cupom e ele fica só com a inflação. Ele quer receber somente o cupom. Aí ele faz o DAP e não faz o IPCA, não faz o papel. Ele quer fazer só o CDI. Então o que eu estou querendo mostrar é que eu tenho várias possibilidades de química usando apenas 3 produtos, 2 derivativos e um ativo. Que eu posso montar e desmontar a química assim, ó. Que eu tenho liquidez. Nem aquele papo, montei e vou levar até a morte. Não, eu posso montar, literalmente, eu posso montar de manhã e desmontar à tarde. O efeito prático é quase nulo, é um day trade. Mas nada impede, eu não preciso casar. Eu posso montar, desmontar 3 meses depois, 4, esse exemplo que a gente conversou, gostou tanto que deixou até hoje. Tá até hoje a estrutura lá, ele mudou o fundo, Não, etc. foi o seguinte, a operação, primeiro, foi num fundo IPCA, que é o Juro 11. O pessoal da Esparta, eles estão com o stand aí. Ali a esquerda. Então direita. eles fizeram, né, viraram a carteira com DAP para atravessar o período de deflação. E aí, o que eles fizeram? Montaram um outro FIINFRA, código de negociação é CDII11, e que o DAP é eterno. Então o Juro 11 é IPCA, o CDI é só CDI. Só que o que tem lá dentro? Títulos atrelados ao IPCA, porque são debêntures de infra. E aí o cara usa o derivativo e vira completamente a natureza do fundo. Olha que interessante. Cota listada em bolsa, fundo fechado, dividendo mensal. E ele pode entrar e sair, é sério. É liquidez monstra? Não, mas a liquidez é suficiente para spread justo. Então ele vai lá 2, 3 dias, ele monta a operação e acabou, fica só olhando.
Interessante, né? Ter vascaíno na plateia é muita humilhação, mano. O cara é vascaíno, meu irmão. Tira, por favor. Não, não dá não, ele é vascaíno. Ele é vascaíno, porra, dá isso pra vascaíno. Cadê o segurança? Eu Chama tenho o uma segurança, objeção, por favor. Cabral. Hoje é dia ESG, todos são bem-vindos, por favor. Ah, então tá bom. Vou juntar duas, são duas coisas parecem semelhantes, mas dá pra gente brincar bastante com isso. Cortado. Um fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel só investe em CRI. Ou um Fiagro só investe em CRA. Então, é uma situação bem parecida. O veículo é de renda variável. A carteira é totalmente de renda fixa. Certo? E ele distribui todo mês. E a renda que ele distribui é fixa ou variável? A renda varia pra caramba num fundo de papel. Você comparar um fundo imobiliário de tijolo com um fundo imobiliário de papel, de tijolo a renda é assim, ó. De vez em quando tem um engasgo ou tem um pulo que o cara vendeu um imóvel com lucro. Pega um fundo imobiliário de papel. Por quê? IPCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa, GPM mais alguma coisa. Todo mês o IPCA muda. Dependendo da quantidade de dias úteis também muda. Também Fevereiro você recebe menos cupom do que, sei lá, abril. Já abril geralmente tem feriado, agosto que não tem feriado. Que tem mais dias úteis. Aí muda. A primeira vez eu não entendi o que aconteceu. Em janeiro não tem feriado, que primeiro caiu no final de semana. E eu recebi muito mais em janeiro que em fevereiro. Eu falei, que porra é essa, maluco? Pô, o que mudou? O mercado tá calmo, tá verão tranquilo. Aí eu fui entender que o dias úteis mudava. Ano passado isso. Olha que bacana, um fundo de papel. Essa variação foi no de papel Foi ou de papel. tijolo? De papel. Que ele pagava por dia útil. Aí tinha dia útil a menos. Ele não te dava. É como se você estivesse rendendo o CDI. O CDI aquele mês vai ser menor, porque eu tenho 18 úteis e não 22. Então 4 dias a menos deu resultado menor. Os fundos de imobiliário de papel, raríssimos têm uma distribuição estável. E para isso é o gestor que tem que fazer dar os pulos dele lá, tá? O cara que vai repassando conforme o mercado, o dividendo muda muito de um mês para o outro, muito. Geralmente o que ele está pagando hoje é o IPCA de 2 meses atrás, tá? Então o IPCA cai, você sabe que dali 2 meses vai cair o dividendo dele. O IPCA aumentou, o dividendo dele vai aumentar. E varia o tempo todo. Então olha que curioso, né? Um fundo que só tem título de renda fixa, distribui a renda que vem de principal mais juros e a renda varia pra caramba. Deixa eu te matar uma dúvida. Aproveitar uma aula agora minha contigo. Eu tenho um fundo, um Fiagro, que ele paga bem reloginho de papel, só que um mês é um valor, outro mês é outro. Aí repete, como meses pares é um número e meses ímpares tende a ser outro. Mas a diferença assim, é zero nada quando muda. Vai, 1,20 às vezes é 1,19, o outro é 1,03, às vezes é 1,04. Mas é curioso, é par uma sequência e ímpar é outra. É devido à combinação de carteira. Agora, eu sendo aluno na química de investimentos, Então, você acha que pode ser? eu não sei, tem carteiras que são só IPCA ou só CDI. Em Fiagro, principalmente, é mais comum que a carteira seja só CDI. Tem pouco CRA IPCA, a maioria dos CRAs é CDI. E aí o CDI não deveria variar tanto assim, certo? Mas é que tá, mas é curioso que ele não varia nos pares, ele é muito igual, e não varia nos ímpares. Então Mas de um nos pro outro pares não ele varia. tende a ser um número muito próximo, se variar um centavo é muito, e nos ímpares ele tende a ser um número muito próximo, mas diferente dos pares. Entendi. Não sei, precisava ver qual é o Entendeu? fundo, qual Uma que é a carteira curiosidade dele. que eu sempre tive assim, mas tô lá com ele. O Então, gestor é confiável, eu tô lá com ele. Aqueles fundos que são majoritariamente IPCA vão variar pra caramba. Os que são majoritariamente CDI vão variar um pouco menos, mas varia. Agora imagina um fundo de papel, high yield, e que está cheio de posições ali subordinadas. Ele compra a série subordinada do CRI ou do CRA. No fim das contas, essa série subordinada é um título de renda fixa ou de renda variável? Comprei um CRI cota subordinada. É, você comprou a segunda divisão. Você não comprou a Elite.
Você comprou a pior cota do CRI. Tem a sênior, a mezanino 1, a mezanino 2, eu comprei a subordinada. Só vou receber depois de toda a galera. Posso considerar isso praticamente renda variável? Como risco de crédito, sim. Porque tem pode ter uma vol grande. O meu fluxo é residual. Não é que é o fluxo do lucro, não é isso. Mas eu só recebo se toda a galera receber antes. E aí você pega esses high yield que eu estava brincando com você na batalha, IPCA mais 20, IGPM mais 30 que eu já vi, o mercado chama isso de dívida com custo de equity. Entendeu? Eu te empresto um dinheiro, mas é num preço que é como se você estivesse entregando a empresa para mim. É como se eu estivesse comprando uma fatia da sua empresa. E, em última instância, estou. Porque caso você não me compre, não me pague, eu vou executar isso. Então, não vou dizer que é um título de renda variável, porque eu ainda estou acima do acionista. Que, afinal de contas, eu tenho o fluxo da renda. Mas depois de mim, só o acionista. Tem uma galera para receber antes, na minha frente. Daí a rentabilidade tão alta do título e o risco também de acontecer. Entendido, fechou. Então, o cliente ama o high yield, lógico, né? Ele olha o yield está lá em cima, mas cuidado com isso, é um pedacinho, uma pimentinha dentro de um portfólio que caiba perfeitamente. Certo? Mais alguma química, Cabral? Está no nosso horário já. Que eu lembre rápido assim, com derivativos. Também você pode pegar uma carteira pré, botar um derivativo, ela virar pós. Então você tem um pré-CDB, LTN, qualquer coisa, emissão pré, literalmente pré puro. Aí você coloca o problema que tem ajuste diário. Coloca um DI futuro, ele a partir daquele momento ele é pós. Aí a partir do momento que você desmonta, ele volta a ser pré. Você também consegue fazer, os bancos fazem muito isso. Que eles chamam de LTN casada ou NTNF casada quando é público. Você deixa ele temporariamente pós, acha que o mercado normalizou, não tira a ponta DI futuro. Um dos motivos para o DI futuro ser líquido. Aí rola um Tostines, né? O título público é líquido porque DI futuro é líquido porque título público é líquido, porque o pessoal fica brincando, né? Tem bilhões de reais aí envolvidos, mas de montar e desmontar. Então, quando vocês escutarem muito no fundo multimercado, a nossa carteira está casada. É porque naquele momento ele está pós. Quanto tempo vai durar? Decisão do gestor. Ele acha que acalma, ele desmonta. E, Cabral, desconhecimento meu, enfim, para que tamanho de carteira é plausível fazer isso? Um cliente comum, carteira de 300, 500 mil reais, distribuída ali, é possível? Tem, enfim, quanto é o tamanho? Eu nunca operei, para você ter ideia, futuro, 10 mil NTNB padrão aí, com cota na casa de 3 mil, 4 mil de cota, vai dar uns 300 contatos de DAP. Então, vai 10% aproximadamente do... 10% não, 300 para 10 mil, 1.000 para 3%, né? 3% aproximadamente de derivativo. Mas não esqueça, ajuste diário da posição. Você tem que tomar muito cuidado para a PF. PF está lá no Caribe, curtindo a vida. Olha só, meu amigo. Tua NTNB, você está passando mal de ganhar dinheiro, mas você está perdendo 100 mil reais, paga até meio-dia uma Pix. O cara vai te matar, maluco. Então, tomar cuidado. Então, às vezes, alguns exemplos que eu dou, até um aluno meu que eu encontrei aqui falou, pô, Cabral, você falou uma coisa na aula, eu quase te xinguei, mas você estava certo. É um curso que eu dou de renda fixa, eu dou a parte Mega Power avançado. Eu falo no primeiro dia de aula, olha só, você é agente autônomo? 80% da minha aula você não vai operar. Ah, por quê? Porque o volume é muito alto da boleta, não faz sentido. Se teu PF for milionário, ok, então você vai usar. Se seu PF for de comum, não vale, vai se assustar com o ajuste diário. Então o que eu vou fazer? O que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar a interpretar quando você falar com a Tarpon, quando você falar com a Villand, quando você falar com a Montaro. Vamos entender o linguajar deles, por que eles fizeram? Porque tem coisa, infelizmente, eu não vou mentir para você.
É legal aqui no bate-papo, agora, 4 da tarde, no dia a dia, o ajuste diário é complicado para PF. Não vou iludir você, não. Bom, era isso. Cada vez mais produtos, ainda bem, cada vez mais possibilidade da gente diversificar, mas lembra sempre da química. Antes de colocar um produto num portfólio, para dar uma refletida nele. Ele parece tal coisa originalmente, ele vem daqui, mas combinando isso, o que eu espero da reação desse fundo, desse produto num portfólio? Certo? Obrigado. Então fechou, meu povo. Obrigado aí. Se puderem, respondam a pesquisa aqui da Bolsa. Obrigadão.